padarias, era cada panificador para si. Era um concorrente do outro. Se um entrasse dentro da panificadora do outro, era briga na certa. E aí nós vimos que se juntássemos, seríamos mais fortes no mercado. O Sebrae nos apresentou essa ideia, nós compramos essa ideia e fomos à frente com todos os panificadores. A gente fez, bootcamp, que o Sebrae trouxe para a associação. Porque a associação ela permitiu compras conjuntas, o que facilitou para mim. Conseguimos chegar à indústria, que era o que a gente tinha completamente... Tinha uma barreira que nos separava entre a indústria e o comércio. Colegas nossos que faziam aquisição de farinha em torno de R$ 83, R$ 84. Isso, a farinha caiu em torno de R$ 55, R$ 56. A importância do Sebrae na minha vida é uma palavra muito maravilhosa, que é como se fosse um amor. Bem, nós estamos de volta aqui no Fórum de Minas, transmitido pelo canal Viver Brasil, diretamente para diversas cidades que nos acompanham, a começar por Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sabará, Nova Lima, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada uma das novas cidades que estão recebendo o sinal a partir da Claro Net e da Oi, o nosso compromisso de estar levando os melhores conteúdos. E obviamente a todos que nos assistem, que acompanham aí pelo canal do YouTube, em qualquer lugar, o nosso agradecimento e compromisso sempre renovado. A gente teve a oportunidade nos últimos minutos de escutar aqui o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, na sequência a secretária adjunta do Desenvolvimento Econômico do nosso estado, Kathleen Garcia, falando um pouco sobre a realidade de investimentos e de desenvolvimento que a gente tem no nosso estado hoje. E agora a gente vai ter a oportunidade de convidar dois prefeitos, duas lideranças absolutamente reconhecidas pelo seu trabalho, para falarem um pouco sobre a realidade local, regional, a partir do olhar de cada um deles. Então a gente vai ter a presença do Humberto Souto, que é prefeito de Montes Claros, um cidadão absolutamente reconhecido pela trajetória, pelo objetivo de realmente servir o público, servir a população. A sua caminhada ela foi sempre neste sentido, seja como deputado federal, seja como ministro do Tribunal de Contas e agora como prefeito da capital do norte de Minas, a cidade mais importante que a gente tem no norte, seja pelo volume de população, seja pela importância econômica, e também tendo o privilégio de receber nessa nossa conversa o José Nilson, bispo de Sá, o Nilcinho, que é prefeito de Padre Carvalho e presidente da AMANS. O Nilcinho ele iniciou na política no ano de 2005, quando venceu a eleição municipal do município de Padre Carvalho e exerceu seu primeiro mandato como prefeito até o ano de 2008, sendo reeleito para cumprir o segundo mandato de 2009 a 2012. Aclamado pela população, voltou a disputar as eleições municipais no ano de 2016 e, ao vencer o pleito municipal, voltou a ocupar o cargo de prefeito no ano de 2017, cumprindo mais um mandato até 2020. Atualmente, cumpre o seu quarto mandato como prefeito de Padre Carvalho, de 2021 a 2024. E agora é o presidente da AMANS. A AMANS é a instituição, a entidade que agrupa alguns dos principais municípios do norte de Minas. Eu queria agradecer muito a presença aqui do nosso prefeito Humberto Souto e do prefeito Nilcinho. Queria começar até pela trajetória, pelo tamanho, pela extensão da caminhada política, queria começar pelo nosso Humberto Souto. Meu caro prefeito, queria te escutar um pouco sobre o que a gente tem de realidade no norte de Minas, em específico a partir de Montes Claros, no sentido econômico, no sentido da própria cidade.
qual que é a situação de Montes Claros atualmente? Montes Claros é uma cidade que sempre ficou muito isolada de todo o processo de desenvolvimento do Estado. É da distância, falta de estradas, muito relegada sempre politicamente. E, em decorrência disso, ela teve que caminhar com as próprias pernas. Fazer tudo que era possível com ela mesma. Uma história muito bonita, muito... Hoje, Montes Claros está inserido dentro de um processo de uma cidade líder, de uma grande região. Líder porque é a maior cidade. Uma cidade polo, em decorrência da sua localização e das suas condições dentro do processo de desenvolvimento. Mas é uma cidade que luta sempre com as dificuldades normais do país, do Estado, da região. Somos assolados muitas vezes por secas prolongadas e vamos buscando forças para renovar sempre as energias e continuar na luta, na construção de uma cidade dinâmica, de uma cidade de um povo realizador, povo desbravador, como é a própria região, em decorrência das suas características regionais. Mas vai levando bem, temos construído uma bela cidade. Claro que não é uma administração que faz isso, cada um deu a sua contribuição ao longo de muitos anos, mas, em outros casos, hoje é uma cidade bem situada, uma cidade industrial, uma cidade universitária, uma cidade com muita vocação para a educação, e é polo e centro de uma região muito grande, quase 100 municípios, que vivem, às vezes, em torno do comércio, em torno da indústria, em torno do centro universitário, e vamos construindo, cada um dos seus filhos e da região, vamos construindo uma cidade procurando fazê-la o mais justa possível. 2020. É uma cidade hospitaleira e que gosta de receber as pessoas, de construir novas amizades. É uma cidade com características próprias do norte, mas uma cidade muito mineira, com os costumes e com as tradições, com muito orgulho para todos nós. Prefeito, neste momento, nós estamos aqui agora em 2023, o senhor reeleito para mais um mandato, é a segunda vez que o senhor é prefeito. Portanto, mereceu a confiança dos cidadãos de Montes Claros por 2 vezes como prefeito, não em todos os outros momentos do passado. Mas neste momento em que o senhor é prefeito de Montes Claros pela 2ª vez, em que tem uma administração absolutamente reconhecida pela população. A pergunta que eu lhe faço é, para o presente e, obviamente, para o futuro, quais são as principais áreas que a Prefeitura está trabalhando para a cidade hoje? Quais são as principais deficiências que a gente ainda encontra em Montes Claros e que, obviamente, o governo do estado também tem que olhar, as cidades do entorno, como é o caso das cidades administradas
pela AMANS, os municípios que estão associados à AMANS são muito próximos a Montes Claros também. Então, eu sei que Montes Claros está tendo uma administração muito qualificada, mas a pergunta que eu lhe faço é: onde estão hoje as principais deficiências? Entendendo que nesse momento Montes Claros está passando talvez por um dos momentos mais importantes e mais nobres dos seus últimos anos, com a chegada, por exemplo, de iniciativas como a Eurofarma, que vai ajudar na transformação e na evolução da cidade e da região como um todo. Então a pergunta que eu lhe faço, meu caro Humberto, em relação ao norte de Minas e a Montes Claros, o que o governo de Minas, o que o país, o que as pessoas, o que o próprio município está olhando para melhorar em relação às principais características da cidade, a educação, a segurança, a infraestrutura, onde que está sendo o ponto cirúrgico de olhar da prefeitura e aonde você entende que o Estado e o país têm que olhar também para a região de maneira mais destacada? Como você sabe, por ser uma pessoa de Montes Claros, Montes Claros é uma cidade de gente muito trabalhadora, gente muito brava, gente que enfrenta as dificuldades de uma seca terrível, às vezes de muitos e muitos anos, constantemente, e vai sobrevivendo a tudo isso, construindo uma nova cidade, uma cidade competitiva, uma cidade hoje, uma cidade já em desenvolvimento industrial, em desenvolvimento com um grande comércio regional. E Montes Claros é uma cidade com características próprias. Seu povo, a sua gente, hospitaleiro, gosta de abraçar as pessoas de fora, gosta das cidades vizinhas, gosta de dizer que Montes Claros não cresce sozinha, Montes Claros cresce com todos, em decorrência do impulso e da participação de todas essas cidades que compõem a grande Montes Claros e que representam um grande número de cidades. Então, eu acho que é uma cidade normal do Brasil, de Minas, de povo que está inserido e buscando um processo de inserção no desenvolvimento, somente hoje na educação, na indústria, no comércio. Sempre foi uma cidade que se destacou muito pelo comércio, né, regional. Então, eu acho que nós vivemos um momento normal, mas um momento com muita perspectiva. Novas indústrias que vão se abrir, novas indústrias que estão chegando. Então, eu acho que é preciso muito da fé, do trabalho, da esperança, do acreditar da sua população, das suas lideranças e do governo do Estado, principalmente, que é o responsável pela escolha de Montes Claros em determinados setores para o seu projeto de desenvolvimento. Prezado prefeito Nilcinho, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu sei da importância da AMANS para o norte de Minas e para o estado de Minas Gerais como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pessoa como prefeito, como agente público, como uma pessoa que vem se dedicando ao longo dos anos para a atuação pública como prefeito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua disposição em atuar como prefeito e, obviamente, a realidade da AMANS como entidade. Falasse um pouco sobre os municípios que ela engloba, que ela atua em conjunto e, obviamente, o cenário de Minas Gerais nesse momento, a partir de um prefeito que não só responde pelo seu município, mas também responde pela gestão de uma das principais entidades que agrupam estes municípios. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui conosco e eu queria te escutar, então, sobre a sua pessoa, sobre a sua trajetória e, a partir daí, a visão sobre Minas Gerais neste momento.
Eu quero agradecer pela oportunidade. E é o que você falou aí. Ser prefeito, a gente sabe que não é fácil, mas com a boa vontade, as coisas acontecem. Eu mesmo entrei na política, no meu município, porque a nossa cidade faltava tudo. Só para você ter uma ideia como que era a minha cidade não tinha um palmo de calçamento sequer. Entrei com muita garra, com muita fé em Deus, coloquei a minha administração na minha cidade na mão de Deus e as coisas foram acontecendo. Hoje eu estou lá com 4 mandatos, estou entregando a minha cidade agora 100% calçada. Tudo que tem na minha cidade foi eu que fiz. Então isso é um motivo de orgulho, motivo de alegria. E se a gente vê no nosso povo feliz, e aí as coisas foram acontecendo. Aqui na Mans, a Casa dos Prefeitos. E aqui em 41 anos de existência, a associação, eu fui o primeiro candidato até hoje eleito por unanimidade, candidato único, pela segunda vez. Então a gente trabalha muito em função dos municípios. A gente sabe que todas as cidades têm problema, não são poucos. Aqui, igual a Mans, é a Casa dos Prefeitos, tudo vem para aqui, vem aqui para Mans, para a gente procurar resolver, ajudar com o governo federal, com o governo do estado. E isso a gente dedica. Tudo na vida tem que dedicar. E é o que eu faço. Tudo que eu faço, eu procuro trabalhar bastante, procuro fazer bem feito, para as coisas acontecer. Hoje nós estamos aí de frente a um colega prefeito, Humberto Souto, um dos melhores prefeitos que Montes Claros já teve até hoje. É um prefeito que, na minha gestão também, eu procuro muito espelhar nesse prefeito de Montes Claros, que é Humberto Souto, um homem sério, um homem de compromisso. E a mesma coisa aqui na Mans. A Mans aqui a gente trabalha em função dos prefeitos e em função dos municípios. E as demandas a gente leva para o governo, a gente procura, no máximo, ajudar no que for possível, e as coisas estão acontecendo. Então, a gente vê que o norte de Minas tem um potencial muito grande em crescimento, em desenvolvimento, e a gente está focado nisso aí também, porque a gente sabe que a nossa região, por exemplo, a minha cidade, Padre Carvalho, é uma cidade que Salinas, Padre Carvalho, aquela região, é uma região que promete muito. Então, a gente tem certeza que ainda vai ser o melhor lugar de se viver, porque o principal de qualquer cidade é geração de emprego e renda. É o que está prometendo lá, principalmente com as mineradoras. E está lá, Salinas já tem o lítio, que já é uma realidade. Padre Carvalho tem aí o projeto da SAM metálica, que é no caso da mineradora. E tem 13 anos a gente procurando ajudar para esse projeto acontecer. E agora está faltando pouca coisa para isso acontecer. Então a nossa região, eu tenho certeza que vai ser uma região próspera, uma região boa para se viver. É igual essa mineradora mesmo. Só para você ter uma ideia do tamanho do desenvolvimento que vai vir para a região, 6 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro. Vai ser 6.200 empregos diretos nos primeiros anos. Então, nesses 6.200 empregos, a gente sabe que uma região igual a minha, que tem aí 7.000 pessoas, ela vai dobrar ou triplicar, porque cada emprego, a pessoa leva ali mais 2, 3 pessoas juntos. Então, é uma região que promete muito. Lá nós estamos faltando
simplesmente a licença ambiental para começar, para liberar para a empresa. Tinha um problema lá com o Ministério Público, o doutor Jarbas sobrevoou, inclusive eu fui junto com ele, sobrevoou toda a área já andou, e agora está faltando a SEMAD, a Secretaria de Governo, liberar a licença, que está muito amorosa nesse sentido, e a gente vê todo mundo falando, e o próprio governador, sempre na campanha dele, ele falando de desenvolvimento para a região, e o emprego no Vale de Quitionha. Então, se ajudar, dedicar mais para liberar essa licença o mais rápido possível para a SAM, a gente vai ter lá 6.200 empregos. Levei para o governador um pedido para colocar um condicionante na licença para a mineradora deixar 30% do minério no norte de Minas, deixar lá. E se deixar 30%, nós passamos esses 6.200 empregos, nós passamos ele ali para 11 mil a 12 mil empregos, porque nós temos condições de levar 2 ou 3 siderúrgicas para aquela região, porque o reflorestamento de eucalipto, a maior floresta do Brasil é no norte de Minas. Então, a demanda maior das siderúrgicas é o carvão. Então, lá nós vamos ter o carvão, vamos ter o minério. Então, tem uma região que promete muito. A gente tem que unir forças no norte de Minas para isso acontecer. Porque se isso acontecer, vai melhorar, não é só Padre Carvalho, Grão-Mogol, Fruta de Leite, Josenópolis, Salinas. Isso aí vai dar um impacto geral no norte de Minas. Então, a gente aqui, igual eu te disse, a gente trabalha muito em função do norte de Minas, procura o máximo ajudar as pessoas no que pode. Então, a gente está aí sempre nesse trabalho. Eu acho que essas colocações que o senhor fez em relação à morosidade da licença, com o objetivo de fazer com que esse processo esteja funcionando o mais breve. Uma das missões do Fórum de Minas é justamente provocar essas demandas para que as partes se resolvam. Então, à medida que você coloca aqui essa realidade, o que a gente espera é que esse recado chegue de fato e faça a função dele, que é fazer com que as coisas andem, avancem. Eu vou te fazer uma colocação aqui que ela é bem... ela não é tão óbvia, mas ela está associada a realidades que o norte está avançando. Então você pega aí a questão das cidades onde tem a possibilidade de avanço na mineração, você pega aí desenvolvimentos industriais, como a gente está vendo nos arredores de Montes Claros e outras áreas, você pega a questão de várias iniciativas com o objetivo de termos uma cadeia produtiva de energias qualificadas, como é o caso da energia solar ou eólica, e o norte de Minas tem um potencial enorme para isso também. Você tem a própria capacidade de formação acadêmica, formação de capacitação que se tem a partir de Montes Claros e algumas outras áreas. O que de mais importante você como prefeito, você como presidente da AMANS, enxerga que o governo de Minas pode agir para melhorar ainda mais o desenvolvimento do norte de Minas? O que você, como presidente da AMANS, enxerga que o governo poderia agir de maneira mais efetiva e mais prática para melhorar o ambiente do desenvolvimento econômico, da geração de emprego e, consequentemente, o ambiente social em modo geral? Nós precisamos que o governo destrave o sistema ambiental. É lógico que com responsabilidade, porque hoje a gente vê que o meio ambiente ele trava muito o desenvolvimento da região.
Precisamos também da qualificação da mão de obra da nossa região. Por exemplo, as regiões que está vindo aí o desenvolvimento, igual Salinas, Araçuaí, Itinga, breve Padre Carvalho e Gromogol, nós precisamos da qualificação da mão de obra para que o nosso povo possa atender às demandas das empresas. A gente sabe que aí o governador é um homem muito sério, é um homem que dedica bastante Minas Gerais e o norte de Minas, mas precisamos fazer mais nesse sentido. Precisamos aí potencializar mais o sistema dos asfaltos nas regiões. Nós temos várias cidades que precisamos ligar o asfalto, igual, por exemplo, o Grande Rio Pardo, a região do Vale do Rio Pardo, do Grande Rio Pardo, Coração Jesus, cá em cima. Então, a gente precisa do governador ter esse olhar maior para a nossa região nesse sentido, porque está fazendo conforme ele pode. A gente sabe que aí o país hoje passa por uma crise financeira grande, o Estado está em dificuldade, os municípios estão em dificuldade, mas com a união, com a boa vontade que ele tem de fazer, dando assim mais uma prioridade, ouvindo mais as regiões, ouvindo mais os prefeitos, porque os prefeitos é a base, tudo que acontece no município chega no prefeito. Então, está precisando, nesse sentido, unir mais, ouvir mais, para fazer melhor. Porque a gente vê, igual eu estou falando aí, você vê um empreendimento igual esse, que tem 13 anos, essa SAM tentando pôr para funcionar na região. E agora parado por a falta de licença ambiental. Você vê que é uma coisa que, se a gente for bem analisar, não é uma coisa simples, não é uma coisa tão difícil. Porque a empresa tem a responsabilidade, tem o governo, tem os técnicos que podem olhar o projeto, analisar se é viável. E aí, a gente sabe que qualquer empresa, ela tem os investidores que aplicam os seus recursos naquela empresa. E aí, com o tempo, quem sabe a gente acaba até perdendo, a empresa pode até perder os investidores por causa da morosidade do sistema. Igual o doutor Jarbas, quando parou o projeto lá na SAM, por causa do Ministério Público, o doutor Jarbas entrou no helicóptero, sobrevoou toda a área e viu que não era a realidade que as pessoas estavam se reivindicando lá, queria era parar o progresso da região. O governo tem que fazer a mesma coisa. Se fosse eu faria desse jeito. Pegava a secretaria que está lá, o que é que está faltando? Está faltando isso. Vamos, parte para cima, põe as coisas na linha de frente para ser cobra de alguém, para resolver o problema, porque nós estamos perdendo. Minas Gerais está perdendo. Tem lá a barragem de Vacaria, onde vai ser o mineroduto desse projeto. Essa barragem de Vacaria, o projeto já estava aprovado há mais de 70 anos pelo DENOX. E aí, nesses 70 anos, na época de Anastasia ainda, foi passado para essa empresa executar essa barragem. E aí, essa barragem funcionando lá, fazendo a barragem, nós vamos ter na agricultura familiar, vai ter aí mais de 6 mil pessoas beneficiadas, onde é que vai produzir da região as pessoas, os ribeirinhos que moram ali próximo. Então, na verdade, a gente vê, às vezes, um progresso parado por falta ali aí ninguém sabe, quando chega, já fez as audiências públicas, a gente sabe que tem algum problema, alguma coisa, a gente sabe disso, mas tudo que a gente põe como prioridade. Eu gostaria que o governador colocasse esse projeto como uma prioridade. É igual a gente tem, não só igual, por exemplo, o projeto da SAM. Nós temos aí, por exemplo,
A barragem de Berizal. A barragem de Berizal, só para você ter uma ideia, tem 60% da barragem pronta. Falta 40% para fechar a barragem. É um investimento estimado aí mais ou menos 200 milhões de reais. Tá parado. Onde é que vai se fechar aquela barragem? Ia dar um suporte muito grande para aquela região. Ia ter aí, ia se transformar como se fosse uma Jaíba. Igual você vê, o Jaíba é o maior projeto que tem da América Latina aqui no sistema. Dava para funcionar. Tem a barragem de Jequitaí, também do mesmo jeito, parado, quando você vai ver o sistema ambiental. Então tem muita coisa, as barragens aqui de Jequitaí, estando funcionando, estando pronta, vai alavancar o norte de Minas, vai ter aí mais de 10 mil pessoas trabalhando. Então tem muita coisa parada, com falta ali de, sei lá, eu não sei o que acontece, tá faltando ali designar uma pessoa para aquilo ali, resolver aquilo. E se ficar toda época, por exemplo, a barragem de Jequitaí, a barragem de Berizal, dando assim um exemplo, de 4 em 4 anos, quando está próxima a eleição, é o assunto do momento. É o governo federal, é o governo do estado, é os deputados, é o senador, tudo fala. A barragem de Jequitaí tem 200 milhões, o aporte financeiro de 200 milhões, mas está lá parada. Então, o que eu enxergo é isso. O governo nosso, o governo é um homem que eu acredito, ele já mostrou isso, é um homem sério, pegou Minas Gerais quebrada, devendo todos os municípios, pagou, as coisas estão andando. Agora, no desenvolvimento, essas coisas mais grandiosas que eu estou falando aqui, eu acho que está faltando isso. Está faltando o governo movimentar e dar uma prioridade nisso, porque se resolver o problema da barragem de Berizal, a barragem de Jequitaí, a SAM de Padre Carvalho, olha para você ver, tá uma coisa que passa aí de 30 mil empregos. Então, eu acho que está faltando isso, entendeu? Prefeito, sua contribuição e suas colocações foram mais do que bem-vindas para a gente ter essa visão, esse olhar de quem está aí no centro do furacão em relação ao norte de Minas. Eu queria finalizar só pedindo ao nosso prefeito Humberto Souto para que sintetize aí a sua percepção em relação ao nosso estado de Minas Gerais e ao Brasil. E aí eu estou falando em relação à parte política e à parte da administração pública. Como é que você está enxergando, meu caro Humberto Souto, para que a gente finalize aqui em grande estilo, tendo a sua visão, como é que você está enxergando o governo Romeu Zema e como é que você está enxergando o governo Lula? Não tem novidade nenhuma, né? O governo Lula é o que todo mundo esperava. Não tem criatividade, não tem investimento na região, não tem projeto, não tem programa, não tem... Você só investe na região, você só faz para a região se tiver projeto. Não tem projeto. O governo do Estado, o Estado nosso, um Estado quebrado, começou com muito entusiasmo para poder pagar os funcionários, não tinha, era um Estado, foi um Estado que estava num estado de falimentar. Então, nós já sabíamos que essa dificuldade toda. Esperamos só que o governo tenha umas vistas voltadas para uma região mais pobre, uma região com mais deficiências, com mais desequilíbrio social, e que dê prioridade nos investimentos para que possa criar emprego, criar renda, melhorar a vida das pessoas. É uma sobrevivência. Há
há uma preocupação eterna com a região. Não é de hoje, toda a vida foi. Nossa região sempre foi muito marginalizada, sempre foi muito esquecida. Então, eu acho que algumas coisas básicas estão sendo feitas, né? De energia, de estradas. Então, eu acho que é preciso ter um pouco mais de interesse do governo para poder chegar a um ponto melhor. Mas cada prefeito também tem uma responsabilidade de trabalhar nesse sentido, trabalhar em conjunto, trabalhar regionalmente, cuidando do seu município, de melhorar a vida das pessoas, o conforto, as condições de vida. Cada um busca sempre para o seu município. Cada prefeito é um lutador, é um bravo em busca disso. Mas é preciso que os governos tenham atenção. Uma região precisa mais. Então, dentro da própria região, tem regiões que precisam mais. Mas isso hoje tem melhorado um pouco. O governo Zema é um governo de diálogo, é um governo fácil de você comunicar, mas é um Estado também muito deficiente, muito debilitado. Os estados ficaram muito prejudicados com a legislação e com a ganância do governo federal. Então, eu acho que cada um, nós já aprendemos, a região norte é sempre uma região respeitada, porque as pessoas sabem a dificuldade, mas sabem a bravura dos seus filhos, como eles lutam, como eles buscam, como eles trabalham em favor de uma melhor educação, de uma melhor saúde, de um melhor acesso, para poder criar as condições fundamentais para o desenvolvimento. Todos nós trabalhamos nesse sentido. Eu fiz a vida pública de muitos e muitos anos e sempre trabalhei nesse sentido, de maneira conjunta, de maneira a procurar ajudar, mas é difícil, porque as coisas já são vocacionadas, as riquezas já estão estabelecidas, então você tem que mostrar o que Montes Claros e a região sempre mostrou, que é a capacidade de luta, de trabalho, de garra, de vencer as dificuldades e procurar melhorar as condições de vida das pessoas que residem conosco. Eu estou vendo com muita perspectiva a nossa melhora. Eu enxergo com muito otimismo, com muita esperança, essas melhoras, né? Mas depende muito das nossas lideranças, depende muito de nós todos, essa luta incansável, e depende muito do idealismo, de cada um mexer com a política pelo ideal, para buscar, na verdade, o desenvolvimento de todos, o desenvolvimento de uma região, para que ela possa crescer. Nós aprendemos isso aqui na região, a saber que nós temos que resolver os problemas nossos, porque foi uma região sempre esquecida. O melhor que é o governador, se a gente olhar o orçamento, que já é um orçamento muito pobre, o orçamento do Estado, a nossa parte é muito pequena, não há uma diferenciação que precisava ter para realmente você inserir essa região no outro processo. Mas eu acho que com a garra dos prefeitos, com o trabalho, com o idealismo e com a boa vontade do governador, a gente vai levando. Temos feito aqui em Montes Claros um trabalho voltado para o social, voltado para a melhoria de condições de vida das pessoas. Temos procurado colocar a cidade apta a receber investimentos, grandes investimentos que possam efetivamente capitalizar a região como um todo. E isso aqui eu acho que até é preciso fazer. É preciso fazer sempre de maneira coletiva. Agora, acho que sem o desenvolvimento fica difícil.
Sem o desenvolvimento fica difícil. E você tem que criar as condições para o desenvolvimento. Eu acho que o prefeito tem que cuidar da vida das pessoas, de uma condição de vida melhor no local, de um asfalto melhor, de uma escola melhor, de uma saúde melhor, de uma convivência, de uma vida mais saudável, mais alegre, mais feliz, mas tem que olhar também de forma conjunta. Como é que nós fazemos isso para conjuntamente, com todos unidos no mesmo sentido, criar as condições necessárias para criar o desenvolvimento. Porque eu só acredito na melhoria de condições com o desenvolvimento. E nossa região, por um século, ficou sempre muito esquecida, ou mais de um século, mas eu tenho a impressão que, com o trabalho desses prefeitos aí, novos, prefeitos todos muito responsáveis, muito sérios, a região tem procurado lutar e acreditar no amanhã melhor para todos nós, para toda a nossa população. Esse é que é meu sentido. Meu sentido é de melhorar a cidade de forma que ela possa oferecer uma melhor condição de vida para as pessoas viverem aqui, viverem na região, viverem no trabalho, viverem na perspectiva de uma melhora. É isso que nós temos que fazer, todos nós, acreditar. Não podemos abaixar a cabeça, dizer, isso aqui é isso mesmo. Não, é lutar e com a mesma garra que tem esse norte mineiro sofrido, esse sol calcicante, mas que sempre conseguiu sobreviver e prosperar de maneira a melhorar a qualidade de vida de todos nós. Agora, o governo federal e o governo estadual, se tivesse efetivamente um sentido maior para a nossa região, seria uma coisa fantástica. O governo federal, por exemplo, podia criar programas, injetar recursos, incentivar grandes obras, grandes firmas, grandes empresas, grandes empreendimentos, para poder trazer empregos e constituir renda e melhorar a vida das pessoas. Mas eu acho que todos nós trabalhando juntos, com o mesmo ideal, não vai fazer de uma hora para outra. Nem eu vou fazer, eu já estou encerrando a minha carreira política, mas outros políticos, naturalmente, com o mesmo sentimento, com o mesmo ideal de melhorar, não a si próprio, não aproveitar das benesses do dinheiro público, mas olhar coletivamente, até com um certo sacrifício. A vida pública nossa aqui, ela exige sacrifício, para que você possa servir a região como um todo. Eu acho que isso tem acontecido, é claro que pode melhorar, podemos acontecer mais, mas a nossa luta não para, nem a luta de ninguém. Todos nós temos que fazer a mesma luta, como o Nilcinho, como todos os outros, vem fazendo, dedicando a vida pública na nossa região. É preciso dedicar a vida pública. Os homens de bem precisam entrar na vida pública, para que a vida pública seja valorizada, seja destacada e possa trazer mais benefícios para a nossa região. Quanto mais pessoas puderem participar, melhor para nós. Tá claro, meu caro prefeito Humberto Soto, você aí com toda a trajetória, com todo o caminho que te calça e que te compõe, agradeço muito pela sua manifestação, pela sua disponibilidade em estar aqui no Fórum de Minas, realçando um pouco sobre as questões do Norte de Minas. Queria agradecer ao prefeito Nilcinho pela presença aqui como presidente da AMANS, dar meu agradecimento especial a um outro prefeito da região, o prefeito Zé Boy de Ponto Chique, que também trabalha insistentemente pelo desenvolvimento da região dele. Eu sei que tem um projeto lá vinculado à AVG Mineração também, que pode sair e trazer uma outra realidade para um município pequenininho, mas que tem todas essas características de luta, de disposição e de vontade de melhorar. Então eu queria agradecer muito aos dois prefeitos que aqui estiveram conosco, que representam certamente boa parte ou a maior parte do Norte de Minas, seja pela composição da AMANS, seja pela importância
de Montes Claros, a cidade que a gente tem como origem e como fundamental para os nossos caminhos de modo geral. Então, muito obrigado a você, meu caro Humberto Soto, e a você, meu caro prefeito Nilcinho. E a gente segue aqui para um novo bloco, continuando a programação do Fórum de Minas, com esse objetivo, de escutar Minas Gerais, de escutar as vozes que representam Minas Gerais. E a gente continua daqui a alguns instantes.